mostrar como, através de audiências inteligentes, baseadas num modelo de comportamento e interação de compra, é possível fazer com as ações do amplo alcance. Sejam também super segmentadas e cheguem também a atingir o ROI de 95% maior do que a média geral em outras campanhas. Para falar sobre usando inteligência e dados para atrair visitantes mais qualificados de social, nós convidamos ele, o cofundador da Social Miner, agora parte do grupo Local Web. Ele é mestre em computação pelo ITA, trabalhou por muitos anos com pesquisas e projetos envolvendo inteligência artificial no Brasil e também na França. Ricardo Rodrigues, head de produtos na All-in Social Miner. Seja muito bem-vindo, Ricardo. O palco é todo seu. Olá, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar participando do evento com vocês hoje. E para falar desse assunto, que é um assunto tão importante, né? A gente fala de redes sociais, a gente entende a importância disso, e eu queria criar uma conexão hoje aqui de como é que a gente pode usar os dados, que também é algo muito presente aí na vida de quem tem um e-commerce, né, de quem tem uma loja, para contar um pouco de possibilidades que você, lojista, tem aí para melhorar os seus resultados. Então, a apresentação já foi feita, a gente também trabalha muito com dados, então muitas das pesquisas, inclusive que a gente publica aqui no e-commerce Brasil, mostra um pouco do potencial que a gente trabalha, né, e em pesquisas mais recentes, né, eu queria destacar aqui para começar esse papo, a gente tem alguns dados aí para aquelas pessoas que ainda não entendeu por que a rede social ela é tão importante na jornada do cliente, então alguns dados aí só para a gente esquentar um pouco esse assunto, né, 76% dos consumidores usam as redes sociais para pesquisar produtos, 56% buscam e avaliam a avaliação de outros clientes, né, para saber se aquelas pessoas estão felizes com aquela marca. 73% avaliam pelo Facebook e 64% pelo Instagram, né, então às vezes a pessoa não avalia no seu site, mas avalia na rede social. 48% afirmam preferir interagir com anúncios nas redes sociais. Então, se há alguns anos atrás a gente falava de redes sociais como algo que não tinha a ver com performance, hoje o assunto é diferente, né? Então, hoje a gente consegue ver que as redes sociais, elas passam a fazer parte de uma forma mais incisiva na jornada do cliente. Falando em jornada do cliente, né, muitos dos conteúdos aqui devem falar da jornada do cliente, a gente estava ouvindo aqui, a gente falar ali, chega na fase final da jornada e não consegue comprar, né, então, acho que é importante da gente falar aqui de dados, como é que a gente faz essa conexão da jornada do cliente. Eu estou trazendo aqui para simplificar, né, três fases da jornada do cliente que são importantes para a gente pensar. A consideração, a avaliação e a conversão. A gente pode ter outras fases aqui, como a fase de retenção, por exemplo, quando a gente quer que aquele cliente, né, ele recompre, ou ele volte, ou retorne para a nossa loja. Essas três fases, elas são fases onde o consumidor está no processo de tomada de decisão, mas a interação com ele pode ser muito diferente, né? Então, você falar com alguém que está pronto para comprar, como se ele estivesse conhecendo a sua loja, talvez pode ser uma comunicação não adequada, uma ação não adequada. Se você falar com alguém que está considerando, acabou de descobrir, como se ela estivesse pronta para comprar, talvez você está, né, dando um tiro no alvo errado, né, a pessoa precisa talvez de mais elementos, ela precisa passar ali pela avaliação, para de fato ela conseguir chegar até a fase de conversão. Então, entendendo que as pessoas, seja para beber água, né, porque eu considero, eu estou com sede, eu avalio que eu vou beber da minha garrafinha e não vou até a geladeira, ou eu vou comprar uma água em vez de pegar do filtro, até comprar uma passagem aérea, todo mundo passa por um processo de decisão. Normalmente, quanto mais caro o produto é, mais tempo essa jornada leva, quanto mais simples ela é, ou mais corriqueira ela é, mais rápida. Mas esse processo de tomada de decisão, ele sempre acontece, tá? E por que eu estou comentando sobre jornada aqui nesse papo de dados, né? Porque eu vou mostrar um pouquinho de como é que a gente pode olhar para os dados para tentar entender em que possíveis fases da tomada de decisão o consumidor está. Então, quando a gente pensa numa loja física, né, a gente até tem um pouco mais de dificuldade de ter acesso a esse dado, né, embora você possa ter um ser humano ali que pode observar numa loja, por exemplo, o comportamento de uma pessoa e saber o melhor momento para falar com ela, né, a abordagem. Mas quando a gente fala do mundo digital, a gente está falando de uma possibilidade imensa
de ter mais dados disponíveis para que a gente possa entender, ou pelo menos inferir, né, tentar inferir em que fase esse consumidor, esse seu visitante do site, né, esse seu comprador, ele está na jornada com a sua loja. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, né, de dados de comportamento. Vocês vão ver que alguns deles são dados que provavelmente vocês, como lojistas, já possuem, outros vocês sabem que existem formas de coletar, né, que existem ferramentas que você pode usar, como a própria Win Social Miner, para resolver esse problema. Então, se a pessoa clicou no e-mail, é um comportamento, se ela assistiu um vídeo, é um comportamento, se ela conversou com um amigo, é um comportamento, porém, esse é aquele que é difícil a gente ter essa informação, então talvez eu não tenha essa informação disponível para que a gente possa criar uma ação, mas ela buscou ou procurou por produtos no site, é uma informação que eu também posso ter, especialmente se essas pessoas são pessoas identificadas, né, ou seja, são pessoas que estão no seu site, que estão na sua loja, então, de alguma certa forma, cadastradas, você pode coletar essa informação desde que você tenha o consentimento dela. Então, aproveito aqui para reforçar, né, a importância de nunca coletar dados pessoais sem o consentimento dos seus clientes. E aí, como é que a gente pode agora imaginar, né, que esses dados podem ajudar a gente a entender as intenções e possivelmente as fases da jornada que o cliente está. Eu tenho dois exemplos aqui que ilustram bem como é que o dado nos ajuda a entender um pouco sobre a intenção, probabilidade e predições do que um cliente está prestes a fazer, antes dele fazer, né? Esse aqui é um gráfico de uma pesquisa interna que a gente fez, onde a gente mostra, né, se você olhar aqui, essa primeira bolinha aqui, é a probabilidade de uma pessoa abrir o seu e-mail, dado que ela abriu o seu último e-mail. A segunda bolinha, que está com 49, é dado que ele abriu o seu penúltimo e-mail, né? E assim vai. Ou seja, o que a gente percebe? Que quando a gente tem uma informação, que é uma informação simples, que muitos de vocês possam até já possuir essa informação na base de dados de vocês, nas plataformas que vocês utilizam, se você sabe que uma pessoa abriu o e-mail anterior que você enviou para ela, a chance dela abrir o próximo é muito maior do que alguém que não abre os últimos 4 e-mails que foram enviados, ou os últimos 10 e-mails. E você consegue perceber, né, que a partir do 4º e-mail aqui que ela já não abre, a probabilidade dela, ela fica meio estável aqui, né, ó, entre 8, 6, é óbvio que isso aqui depende do cliente, né, depende do segmento, mas é só para mostrar que é uma informação que muitos de nós aqui, lojistas, já temos, e que a gente pode usar, inclusive, para falar de forma diferente. Então, se eu sei que uma pessoa não abre o e-mail, não abriu os últimos 5 e-mails, talvez eu possa ter uma comunicação diferenciada para ela. Talvez eu possa reduzir a frequência de disparos, talvez eu possa ter um cupom especial para retornar, diferente de alguém que abriu o meu último e-mail. Então, esse é um exemplo de como o dado pode ser usado aqui, né, dados de pessoas que você pode ter aí já na sua base. Outro exemplo aqui é se você olhar para quem visitou o seu site e abriu o e-mail, né, você vai descobrir que quem visitou o seu site tem uma chance muito maior de abrir o e-mail do que quem não visitou o seu site. Então, quem visitou está aqui em amarelo versus quem não visitou. Então, é mais do que o dobro de chances quando você sabe que alguém visitou o seu site, você quer falar com aquela pessoa, ela vai ter uma chance muito maior. Esses são apenas exemplos de dados que a gente já tem disponível hoje. Eu usei esses dados aqui porque são dados que muitos de nós já possuímos essa informação e que podem nos dizer um pouco sobre a probabilidade dessas pessoas interagirem com a nossa marca, com a nossa próxima campanha, e assim por diante. Agora, tem uma outra esfera aqui de algoritmos, né, e de dados, que a gente aí está falando de previsões, né, de prever, de fato, intenções usando a inteligência artificial. Então, vou mostrar rapidinho aqui como é que a gente aqui na Win Social Miner cria algoritmos para prever se a pessoa vai ou não comprar. Então, basicamente, a gente pega dados como aquele que eu mostrei ali, se a pessoa abriu o e-mail, se ela visitou produtos, se ela esteve no site, né, obviamente das pessoas que estão identificadas na loja, e aí eu olho para esses dados de pessoas que depois de um tempo não compraram, e eu também olho para amostras desses tipos de dados para pessoas que compraram, ou seja, eu tenho amostras de comportamentos de quem comprou, de quem não comprou. A gente passa isso para o modelo de treinamento, né, que a gente chama aqui, que cria um modelo preditivo, né, um algoritmo que cria um modelo preditivo, que a partir do momento que você tiver agora uma nova amostra de dados, onde a gente não sabe se essa pessoa comprou ou não, ela acabou de ter esse comportamento, a gente passa para esse algoritmo preditivo,
e ele pode me responder com base, né, nessas amostras positivas ou negativas, ele pode dizer, olha, essa nova pessoa aqui, pelo comportamento dela, está mais próxima de alguém que vai comprar ou não, né? Então, eu poderia até dizer, olha, tem uma alta, média ou baixa intenção de compra. Então, isso aqui é mais ou menos como funciona um algoritmo que a gente chama de supervisionado de inteligência artificial, né? Onde a gente cria uma máquina que aprende, né? Por isso que tem o nome machine learning, né? Que é de aprendizado. Ela aprende com amostras e depois ela é capaz de classificar uma amostra que a gente não conhece e falar, olha, isso aqui está mais parecido com quem vai comprar do que com quem não vai comprar. Agora, por que isso é muito poderoso, né? Uma vez que você tem esse tipo de dado, ou você tem esse tipo de algoritmo aqui nesse exemplo sendo aplicado, você pode usar isso para, por exemplo, direcionar as campanhas das suas redes sociais. Então, eu vou mostrar um case aqui que a gente fez internamente, como a gente usou esses dados para melhorar campanhas nas redes sociais, tá? Então, imagina que você pega esse grupo de clientes, né, que teve um determinado comportamento, ou que teve essa resposta de alta, média ou baixa propensão de compra, e não precisa ser tão complexo, tá? Você pode, por exemplo, pegar um grupo de pessoas que compraram nos últimos 7 dias, ou que compraram um produto específico, né? Você coleta esses dados desse público, e aí você vai lá nas suas redes sociais, como Google, como Facebook, ou até mesmo Google, e você pode criar um tipo de campanha que eles chamam de lookalike. O que é o lookalike? Você passa um grupo de pessoas, então você passa ali o e-mail dessas pessoas, né, para a plataforma do Facebook, ele vai criptografar isso para que não tenha nenhum risco de compartilhamento desses contatos. Ele vai buscar se essas pessoas existem na rede e vai falar assim, olha, encontrei essas pessoas aqui, e agora eu permito que você busque pessoas semelhantes a essa. Então, se você tivesse um grupo, sei lá, de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, você pode pedir para que essa sua audiência de pessoas semelhantes do Facebook retorne 1 milhão de pessoas parecidas. Então, é uma forma de você aprender com o dado, criar uma audiência, né, ir na rede social, nesse formato de lookalike, e buscar pessoas parecidas para você aumentar o alcance. Quando o nosso cliente fez isso, ele conseguiu atingir um resultado aqui de engajamento e de retorno do investimento dele, comparado com as outras campanhas, de até 95% maior. Esse cliente específico, ele usou esses dados de pessoas que tinham alta intenção de compra para buscar pessoas para campanhas de topo de funil, né, ou de início de jornada, né? Então, você pega pessoas que acabaram de comprar e fala assim, tá, mas agora eu quero buscar pessoas que têm potencial para comprar e eu quero aparecer para esses clientes. Então, ele fez uma campanha no Facebook, usando esse recurso do lookalike, né, onde ele passou essa amostra de pessoas, e o Facebook retornou para ele um grupo muito maior de pessoas, onde ele criou campanhas para início de jornada, então primeira compra, né, para as pessoas que estão descobrindo a marca dele, para um primeiro cadastro, e o resultado que ele nos retornou é que ele teve aí um retorno de investimento, ou seja, comparado com o que ele tinha lá de custos com cliques, por exemplo, e custos de compras no site, 95% maior comparado com as campanhas onde ele não usava nenhum tipo de inteligência. Então, esse é um exemplo, né, de como o dado, um conhecimento que foi extraído a partir de um dado pode ser utilizado para alcançar mais pessoas nas redes sociais. A gente preparou aqui, para finalizar, um material para vocês poderem aí ter mais insights, enfim, entenderem como é que vocês podem usar melhor as redes sociais nas suas estratégias. Então, quem tiver interessado, pode escanear esse QR Code aqui, que vocês vão cair no material que nosso time fez com bastante carinho, para que vocês possam usar focados na Black Friday. Gente, esse é o case que eu gostaria de ter apresentado para vocês, espero que possa inspirá-los aí nas próximas campanhas e que todos possam fazer aí excelentes resultados em novembro. Muito obrigado. Muito obrigada a você, volte sempre, que conteúdo rico que você trouxe. Muito obrigada, viu? E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!